Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma mochila super fofinha, a mochilinha 3D. Como podem ver, a bonequinha, a Sky, sai para fora a cabecinha. Este molde e estes padrões são da Bruna Lemos. Para quem tem interesse no drive da Bruna, pode encontrar na descrição do vídeo. Também, quem tiver interesse nas nossas telas, isto é em napa estampada, podem encontrar no nosso site em www.ninoca.pt, também vai estar na descrição do nosso vídeo. Esta mochila é ideal para as crianças mais pequeninas, para o pré-escolar, para levarem para a creche, para levarem para passear, levar um lanchinho, que é ótima o tamanho. As alcinhas são neste formato bem fofinho. A parte de dentro eu coloquei simples, sem bolsos, mas cabe bastantes coisinhas para a criança, seja brinquedos, seja as coisinhas para levar para a escolinha ou até mesmo o lanche. Espero que gostem e venham para a aula comigo. Vamos então começar pelos materiais. Vamos precisar então, para as alças, como vem na tela, duas vezes a parte do exterior. Eu já coloquei em todas as peças exteriores o TNT 150, nas alças também, e precisamos duas vezes de forro. Eu vou utilizar a tela impermeável branca. Aqui, se quiserem, como vai ficar a parte de trás da alça, podem colocar uma napa se preferirem, e no meu caso eu vou colocar a tela impermeável branca. Cortei um bocadinho maior, espelhando, não é? Tanto de uma alça como da outra, precisamos duas vezes o forro. Depois precisamos da parte de trás e da parte da frente. Já coloquei também o TNT 150, também na parte aqui de cima da cabecinha da Sky. E no forro vamos precisar, uma vez a medida certa da parte de trás do nosso molde, como podem ver, e uma vez um bocadinho maior que a parte de trás do molde, está bem? Um retângulo que seja um bocadinho maior que a nossa parte de trás, que é para depois, quando costurarmos o forro ao nosso espelho, termos margem de costura e depois que cortamos o excesso de forro que ficou a mais. Vem também para depois para a parte da frente, que eu vou explicar entretanto. Esta parte, que é para nós colocarmos no forro onde nós cortamos, e este retângulozinho, que é para pormos na cabeça do boneco, para podermos tapar o TNT, a parte do interior, para nós podermos tapar este defeito, está bem? Aqui vocês não precisam nem colocar TNT, nem cortar forro. Vamos precisar também, para o fole e para o fundo, como já vem a tela, precisam duas vezes o TNT 150 autocolante, duas vezes o forro um bocadinho maior. Na parte do fole eu vou colocar também o fecho um bocadinho maior que o fecho, que o fole, para depois conseguir colocar o cursor. O fecho que eu estou a utilizar é de malha 5 fúcsia, mas se preferirem malha 3 também podem utilizar. E o fundo é uma vez o fundo no sintético, uma vez no TNT 150 e uma vez no forro também um bocadinho maior. Vamos precisar de colocar para as alças os dois reguladores e os dois passadores. São de 3 cm, eu vou utilizar alças de 3 cm, então já estou a utilizar o regulador e o passador desse tamanho. Vamos precisar também dois cursores, isso é opcional, quem quiser só colocar um cursor pode colocar na mochila, se quiserem colocar dois como eu coloquei então o coração vazado dourado. Precisamos das alças, vamos precisar de duas alças maiores prontas, as minhas neste caso são de 3 cm o fúcsia. Vamos precisar duas vezes a alça de 50 cm. Vamos precisar duas vezes a presilha, aproximadamente 6 cm, e vamos precisar duas vezes 25. Uma vai ser a alça de mão, a outra vai ser para fazer o acabamento das alças. E opcional, para quem quiser, pode utilizar o vivo para fazermos o contorno a toda a volta. Neste caso eu vou utilizar o vivo pink em vivo plástico.
Vamos então agora para a aula. Antes de começar a preparar as alças, esqueci-me de dizer há um bocado, nos materiais também precisamos de viés. O viés que eu vou utilizar para costurar aqui à volta da alça e para fazer a parte interna, o acabamento, eu vou utilizar o viés Bonillon, o pink. Se quiserem usar o viés como normal, também podem no fazer. E nesta parte aqui da alça, o que eu não aconselho é o viés gorgurão, ou seja, aconselho o viés Bonillon ou o viés comum. O viés gorgurão, se preferirem, podem utilizar na parte interna, quando fizermos o acabamento da peça. Agora vamos então começar a nossa alça. Eu vou colocar avesso da alça do exterior com o avesso do forro. E vamos fazer agora uma costura à beirinha a toda a volta da nossa alça. Agora vamos então cortar o excesso que ficou aqui a mais do forro, cortando aqui pela medida do molde. Eu já coloquei o forro porque depois vou fazer aqui uma costura para prender a alça pronta e vai-se ver aquele retângulozinho aqui atrás. Como eu gosto de ver isso, eu coloco o forro. Se não, vocês colocam primeiro a alça, depois de colocar a alça é que colocam o forro para aqui ficar lisinho, se preferirem, tá bem? Depois é que colocam depois no final o viés. Eu agora vou pegar aqui no viés e vou colocar nesta ponta, dar aqui a volta toda à alça e termina aqui. Aqui a parte de cima não é necessário colocarmos o viés. Como é um viés de gorgurão que tem um vinco ao meio, basta encaixar aqui o viés e a toda a volta costurar o viés. Eu vou costurar com linha branca, aconselho sempre a costurarem do tom do viés para ficar o mais discreto possível. Vai ficar então assim desta forma o nosso viés. Agora vamos colocar a alça pronta. Sempre que utilizamos alças prontas, aconselho sempre a queimarem as pontinhas das alças, todas elas, para não se desfazer tão facilmente depois a ponta da nossa alça. Depois de feito isso, vamos dobrar a pontinha dela, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, e vamos daqui, da pontinha para aqui, aproximadamente 4 centímetros, vocês encaixam a alça. Põem direitinho, vai ficar desta forma assim. Agora vamos fazer uma costura de um retângulo aqui, para podermos segurar a nossa alça pronta, a alça de napa. Temos sempre de ter atenção, é que quando fazemos a costura do retângulo, que ele ultrapasse este bocadinho que nós dobramos, que é depois se virarmos assim, ele não ficar a ver-se este bocadinho, tá bem? Vamos então fazer a costura.
queimam sempre depois de cortarem o excesso de linha que ficou a mais, queimem sempre depois com o isqueiro, a pontinha, para ficar o mais disfarçado possível a pontinha da nossa alça. Agora vamos reservar um bocadinho as alças. Vocês vão fazer este processo agora na outra alça também, o mesmo processo que fiz nesta, fazem na outra. Agora vamos pegar no nosso forro aquela parte que nós cortamos, o mesmo molde com o espelho de trás da nossa peça. Vamos pegar então no forro e nesta parte que vem na tela exterior, vamos juntar avesso com avesso, aqui na parte de cima. Podem, se preferirem, encaixar com umas molinhas para ele não fugir do lugar. Vai ficar então desta forma e vamos então costurar a beirinha desta ponta até esta ponta. Vai ficar então assim, aqui não é para costurar e aqui é a minha parte direita do forro. Agora vamos pegar nesta parte da frente da nossa tela, do exterior, e o retângulo que vai na tela e vamos encaixar aqui na parte da cabeça, ou seja, avesso com avesso, aqui na parte de cima da minha peça. Vocês vão colocar o retângulo de forma a que fique tapada a parte toda que vai desta parte exterior à mochila para fora, tá bem? Daqui para fora, temos de ter a certeza que esta parte fica tapada. E agora vamos fazer uma costura à beirinha, desde aqui que começa, a volta toda da bonequinha até aqui. Temos de ter atenção, como é um ponto visível, vai ficar à vista, fazer o mais perfeito possível. Feita então a costura toda à beirinha, vamos cortar este excesso que ficou aqui mais da parte cor-de-rosa da tela. Fica então assim desta forma, depois então de costurada aqui a parte de trás cor-de-rosa. Agora vamos precisar de fazer dois cortes aproximadamente 1 cm a 1,5 cm nas duas pontas onde começa o boneco e a mochila. Ou seja, aqui nesta parte eu vou ter que fazer um golpezinho a fazer o formato da orelha, mais ou menos 1 cm a 1,5 cm. E deste lado a mesma coisa. Vai ficar assim, desta forma. Fazem isto também, deste lado aqui também. Agora, vamos pegar nesta parte que costuramos, onde está a imagem do estampado, vai ficar virado para este lado cor-de-rosa. Vamos prender com molinhas para ele ficar o mais certinho possível, para podermos depois costurar. Vai ficar então assim, e da parte de trás desta forma, ou seja, o forro da parte direita fica assim para o lado de fora e aqui a parte cor-de-rosa fica para a parte de dentro. Agora vamos fazer uma costura à beirinha, mas vamos fazer a costura a partir deste golpe, ou seja, nós não costuramos a zona da cara da boneca, vamos costurar daqui à beirinha, a toda a volta e terminamos depois a mesma coisa. Nesta parte cor-de-rosa empurramos um bocadinho a cabecinha
e acabamos aqui, tá bem? Esta parte da cabeça fica sem costurar. Fica então desta forma, só esta parte é que não fica costurada e vamos reservar um bocadinho. Ainda não vou colocar ao vivo, que aproveito, vou fazer todas as partes que é sem vivo e depois mudo o calcador para um calcador de vivo e aí sim coloco o vivo, peço desculpa, e coloco depois o fole logo na nossa peça. Agora tenho aqui a minha parte de trás da tela da mochila e fiz aqui umas medidas com a caneta, ou seja, primeiro deixei o meio na parte de cima, para isso bastei dobrar aqui ao meio e fazer um pique com a tesoura. Depois da parte de cima para baixo fiz um risco de 3 cm, ou seja, daqui para aqui tenho 3 e fiz um risco a todo o comprimento. Depois acrescentei mais 1 cm e fiz outro risco, ou seja, daqui para a linha de baixo tenho 4 cm. Depois, como eu tinha achado aqui o meio, marquei também o meu meio na linha dos 4 cm. Que é para que estes riscos? É para pormos as nossas alças. Agora vamos pegar numa das alças de 25, que é a nossa alça de mão, vamos dobrar assim e vamos encaixá-la virada para cima, tá bem? Para a parte arredondada, aqui no meio. Ou seja, eu tenho aqui a linha dos 4, vou encaixar uma parte de um lado do meio do risco e a outra parte do outro lado, desta forma, e alinhando aqui na parte do risco da parte de baixo. E vou fazer uma costura à beirinha. Vai ficar desta forma. Agora vamos pegar nas nossas alças que nós tínhamos preparado na nossa peça e agora vocês vão encaixá-las aqui. Primeiro viram para a parte de baixo para ver onde é que elas batem certo, ou seja, elas como não são completamente direitas, elas fazem aqui ligeiramente uma parte arredondada, ou seja, ela vai ficar assim, ou seja, a parte arredondada, os biquinhos que vão aqui para baixo ficam sempre virados para o lado de fora, desta forma assim. Alinham também aqui na parte dos 4 cm, tá bem? Desta forma e como está aqui na imagem e é só costurar aqui à beirinha. Vêem primeiro o lado que então fica aqui arredondado, depois puxam-no para cima, põem a parte onde está o viés costurado sobreposto à nossa alça, desta forma, alinham na parte dos 4 cm e fazem uma costura à beirinha. Fazem isso deste lado da alça e desta alça também. Vai ficar então assim costurada as duas alças. Agora vamos colocar as presilhas aqui na parte de baixo. Para isso pego numa das presilhas de 6 cm e no passador encaixo a presilha ao passador e faço uma costura à beirinha. Vou fazer isso nas duas presilhas. Agora vou encaixar a presilha nesta parte arredondada, tanto uma presilha como depois a outra presilha virada sempre para a alça, ou seja, quando vocês tombarem, a alça vai ficar virada para a presilha. Fazem isso então na curvazinha, encaixam a presilha e fazem a costura à beirinha.
Vai ficar então assim, desta forma. Agora, antes de colocarmos as nossas alças, vamos tapar aqui esta emenda. Pegam na outra tira dos 25 cm e naquele risquinho que nós fizemos dos 3, tá bem? Vamos alinhar esta alça, ou seja, tem que ter só aqui um bocadinho de cuidado por causa as alças estão viradas para cima, mas aqui o risquinho que tenho dos 3 cm, vou alinhar aqui de um lado e do outro, desta forma, e vou fazer agora uma costura à beirinha na parte de cima e uma costura à beirinha aqui na parte de baixo. Fiz então a costura na parte de cima, falta-me aqui a parte de baixo. E fica assim prontinha. Se quiserem podem já cortar este bocadinho que ficou a mais de alça. Vamos agora encaixar na nossa alça o regulador. Vejam se a alça está direitinha. Encaixam o regulador de um dos lados. Deixam o ferrinho para o meio e encaixam do outro lado. Desta forma. Agora vão pegar no passador e de fora para dentro encaixam a alça. Depois vamos encaixar aqui outra vez no regulador, dão aqui um bocadinho de folga e na parte de baixo puxam um ferrinho para este lado, encaixam a alça, voltam a pôr o ferrinho no meio e encaixam do outro lado, desta forma assim. Agora aqui vocês fazem uma pequena dobra, assim mais ou menos de 1 centímetro, e vão fazer aqui uma costurinha à beirinha, só para podermos arrematar aqui esta costura. E vai ficar então assim prontinha a nossa alça já regulada. Vamos fazer este processo nesta alça também. Fica então aqui prontinha já as nossas alças já reguladas. Vamos agora reservar um bocadinho o espelho de trás e vamos fazer o nosso fole. O fole vamos pegar numa das partes do sintético e vamos juntar o nosso fecho direito com direito. A parte que salienta a cremalheira é a parte direita. Encaixamos aqui no fecho, alinhamos aqui na lateral e vamos fazer uma costura à beirinha. Agora vamos pegar no nosso forro, direito do nosso forro com direito do nosso sintético, alinhamos também aqui na lateral e vamos fazer então uma costura pé de máquina.
Agora viramos para o lado direito, tanto o forro como a napa. Esticamos bem aqui a parte de trás. E vamos fazer agora uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento, para podermos segurar o nosso sintético ao nosso forro. Vai ficar então assim, desta forma. Agora aproveitamos, fazemos uma costura aqui à beirinha deste lado também, para podermos segurar o forro ao sintético e depois cortamos este excesso de forro que ficou a mais. Agora vamos fazer a outra parte do fole, o mesmo processo que fizemos neste. Vamos juntar direito com direito, alinhamos na lateral do fecho e neste caso aqui também vamos endireitar na parte de cima, para ficar bem direitinho depois quando virarmos os dois folds. Vamos fazer agora uma costura aqui à beirinha. Aproveitam, pegam então agora na parte do forro, direito o forro pelo lado direito do forro, alinham aqui na lateral do fecho e vamos fazer agora outra vez a costura pé de máquina. Voltamos a virar para o lado direito, empurrando o forro e o sintético para o mesmo lado. E vamos fazer o mesmo processo de costurar aqui à beirinha e depois deste lado aqui e cortar o excesso de forro. Já está então costurado as duas partes. Vamos colocar o nosso cursor. Para isso, abrem um bocadinho a cremalheira, vão cortar só a cremalheira de um dos lados, desta forma, e encaixam o cursor. Vai ficar assim. Quem quiser só colocar um cursor, coloca desta forma. Quem colocar dois cursores como eu, empurra um bocadinho mais para este lado e põe o cursor deste lado também. E ficam assim então os dois cursores colocados. Coloquei-os aqui mais perto do meio. Agora vamos encaixar o nosso fundo. Vamos pegar então agora o nosso fundo da parte do sintético, direito com direito, alinhamos aqui na lateral e vamos fazer uma costura vamos fazer uma costura à beirinha. Agora vamos pegar no nosso forro e vamos fazer direito com direito. Alinhamos aqui na lateral e vamos fazer uma costura pé de máquina. Aqui a minha costura pé de máquina é de meio centímetro. Podemos já cortar o excesso de feixe e de forro que ficou a mais. E vamos fazer este processo do outro lado também. Agora vamos puxar o forro e a parte do sintético para o mesmo lado e vamos fazer aqui uma costura à beirinha. Vai ficar desta forma. Agora, como eu cortei o meu forro um bocadinho maior que o meu sintético, vamos endireitá-lo assim e vamos ver o que é que sobrou a mais. E cortamos já com a tesoura este excesso para ficar na parte do comprimento o mesmo tamanho.
Agora vamos então juntar direito do nosso fundo do sintético com direito do nosso fole. Juntamos e alinhamos aqui na lateral e vamos fazer agora uma costura à beirinha. Agora viramos para o lado do forro, puxamos o nosso fundo também, direito com direito, alinhamos aqui na lateral e agora sim fazemos uma costura pé de máquina. Vamos virar para o lado direito. E agora, com atenção a não costurar este lado, esticamos o forro e o sintético e vamos fazer aqui também uma costura à beirinha. Agora do lado do avesso e vamos fazer uma costura à beirinha deste lado do fundo. Aqui é todo o comprimento para segurarmos o sintético ao forro e deste lado a mesma coisa. E depois cortamos o excesso do forro que ficou a mais aqui do lado do fundo. Vai ficar então assim, desta forma. Agora vamos juntar costura com costura. Desta forma, assim. E agora vamos achar o meio, tanto aqui na parte de baixo dos dois lados, como aqui na parte de cima também dos dois lados. Para isso, esticam a parte do fundo. Vamos cortar com a tesoura um piquezinho. E vamos fazer isso dos outros lados também. Vai ficar então assim. Vamos agora colocar nos nossos espelhos. Vamos agora então pegar nos nossos espelhos. Eu aqui ainda não tinha colocado o forro na parte de trás. Vocês pegam na parte do avesso do forro com o avesso do nosso espelho de trás e vão fazer uma costura à beirinha aqui a toda a volta. Atenção para não costurarem as alças. Fazem a costura só para prender o sintético ao forro e depois cortam o excesso de forro que ficou a mais. Vai ficar então assim, já com o forro colocado. Agora vamos reservar um bocadinho a parte de trás e vamos colocar o vivo na parte da frente. Para isso, alteram o calcador para um calcador de vivo ou de fecho, aquele que vos adaptar melhor.
Vamos achar aqui o meio na parte de baixo que eu já achei, que é só dobrar aqui ao meio e fazer um piquezinho com a tesoura. Eu cortei um bocadinho de napa pink, convém ser um bocadinho da cor do vosso vivo, para poder disfarçar melhor depois o acabamento do vivo. E vamos encaixá-lo aqui direito com direito no meio do piquezinho que fizemos e vamos fazer aqui uma costura à beirinha. Agora pegam no vivo e vamos encaixar aqui o vivo ao nosso espelho e fazer costura a toda a volta. A parte arredondada fica sempre ao lado de dentro, encaixamos e vamos costurar. Quando eu estiver a colocar aqui o vivo a toda a volta, quando chegar aqui ao pé da cabeça da cadelinha, vamos puxar onde eu fiz o corte, vamos puxar e vamos costurar assim por dentro. Por isso é que nós temos aqui esta emenda desta forma, ou seja, vocês continuam aqui a costurar à beirinha, chegam aqui, passam outra vez pelo corte e continuam e fica assim a cabeça sem ser costurada, tá bem? Vamos lá então costurar. Chegando perto da costura, eu encosto aqui do lado do vivo onde já está costurada a tesoura e corto o outro vivo que se ficou aqui a mais. Agora junto e vamos costurar até ao final. Vai ficar assim desta forma. Agora só empurram este bocadinho de napa e voltam a costurar aqui por cima para fazer o acabamento. E fica assim, desta forma, o acabamento do nosso vivo. Corta este excesso que ficou aqui a mais. E agora vou colocar o vivo da mesma forma aqui na parte de trás. Só com atenção de não costurar a parte das alças e vou pôr então o vivo aqui outra vez a toda a volta. Já coloquei então o vivo aqui também no espelho de trás. Vou reservar um bocadinho porque vou começar a pôr o espelho da frente e depois sim o espelho de trás. Se preferirem colocar primeiro o espelho de trás e depois da frente, é igual. Então tenho aqui o meu fole, que já tinha achado a parte de cima e a parte de baixo o meio, e no meu espelho da frente também já achei o meio na parte de cima e na parte de baixo. Vou então encaixá-lo aqui no meu espelho. Atenção, agora a cabecinha da boneca tem que ficar para dentro, para não ser costurada. A parte da cabeça fica do lado do fecho, né, que é a nossa parte de cima. E vão juntar pique com pique, ok? Para conseguirmos pôr a boneca centrada. Agora vão prender molinhas aqui a toda a volta para podermos costurar. Está então preso a nossa parte da frente da mochilinha com molinhas aqui a toda a volta. Como podem ver aqui, a parte da cabeça não está presa, está bem? Se vocês tenham só atenção aqui à costura quando nós fazemos da lateral, ser o meio centímetro como eu fiz, porque dessa forma o molde vai bater certinho para podermos costurar. Agora vou fazer então a costura a toda a volta. Já está então costurado a toda a volta. Já consegui prender então o meu fole ao meu espelho. Agora vou fazer o acabamento em viés. Como é a parte interna, optei por fazer com o viés gorgorão branquinho, que é aquele que tem um vinco ao meio, que é só encaixar e costurar.
Então vou encaixar aqui na minha peça e costurar toda a volta só para segurar então e fazer o acabamento aqui interno da nossa peça. E assim fica prontinha a nossa mochila 3D com a nossa Sky com a cabecinha assim a sair para a parte de fora, a parte de trás com as alcinhas reguláveis para a criança conseguir colocar a mochila e regular a alça à medida que quer do ombro. A nossa parte de dentro também já costurada e com o viés colocado. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, por favor, coloquem um gosto, compartilhem muito este vídeo e comentem. E até à próxima. Obrigada!